3. Bom dia, meus amigos do Facebook, meus amigos do YouTube, meus amigos do Instagram. Hoje é o dia de São José, 19 de março de 2022, sábado. Sendo sábado, eu estou aqui na casa do Jairo, no bairro de Passaré, em Fortaleza. Bom dia para vocês todos. Olha, pessoal, cada dia que passa é uma verdadeira confusão, uma verdadeira convulsão em todos os setores da vida política do Brasil. É horrível a gente ouvir, sofrer as coisas de ministros que não respeitam a Constituição Federal. Mas vamos por etapa. Olha, eu quero dizer que eu vou falar no problema do direito a respeito de um caso que me pediram para falar hoje. É um caso muito comum, é um caso de direito civil, pronto. Mas antes também eu quero dizer que ontem eu me esqueci de falar sobre os crimes imprescritíveis. A Constituição Federal capitula no artigo 5º, 42 e 44, que os crimes de racismo e os crimes de grupo armado não prescrevem. Inclusive a Constituição faz remissão à Lei 7716/88. Essa lei, ela trata dos crimes de preconceito. Antes da Constituição, quando Pelé disse para o Brasil todo, negro só vota em negro, eu censurei o Pelé pelas redes de rádio, porque ele não podia discriminar os brancos pedindo para que votassem só nos pretos. Seria crime do artigo 20 da Lei 7716. Hoje, se alguém praticar um crime desse, pode ser quem for, ele pode ser investigado e punido a qualquer tempo, de 2 a 6 anos de reclusão. Outra coisa também, pessoal, também as redes sociais estão divulgando uma mulher trans vencedora de um prêmio olímpico. Agora vejam aí o que se pode ver uma coisa dessa diante dos elogios e diante de pessoas do mesmo tipo de esporte que criticam. Vamos ver aqui. Vamos botar por base a Ana Paula Henkel, que era atleta olímpica, que mora hoje em Los Angeles, na Califórnia. Ela participa todos os dias do programa Pingos dos Is, da Rádio Jovem Pan e TV Jovem Pan. Ela mostrou que testosterona, que é um hormônio essencialmente masculino, era motivo de muitas vezes ela acordar com alguém batendo à sua porta, por volta de 5h30 da manhã, para fazer exame antidoping quanto ao jogo do dia anterior. Olha, e esse exame antidoping era feito para ver se ela tomou testosterona, que sendo hormônio masculino, dava mais vigor à mulher nas quadras de futebol de salão, nas quadras de basquete, nas quadras de voleibol. Ora, a mulher trans é exatamente o homem que já tem testosterona, toma mais testosterona para poder adquirir a fisionomia de mulher. Eu entendo até que deveriam fazer o jogo olímpico para as mulheres trans, para os gays, as lésbicas, os travestis, cada um do seu tipo, porque não é justo uma pessoa trans que tem muito mais vigor físico ser vencedora em meio à fragilidade das mulheres, fragilidade que eu digo, fragilidade física, porque elas não têm testosterona suficiente para ter um físico avantajado e vencer. Aí vai ser uma luta desigual. As mulheres trans vão vencer todas as vezes
porque elas não podem ser submetidas ao exame de testosterona, que é um doping para as mulheres, mas não é para as trans. Está estando o fato, né? Não estou discriminando ninguém. Estou apenas narrando o que eu entendo que deveria ter a equipe, a Olimpíada, pessoal, mulher trans, travesti, mulheres e homens. Isso é que era bom, cada um tem o seu tipo de esporte. E nunca botar desigualdade é o mesmo que colocar o homem, uma equipe de homens, ou botar homens fazendo esporte olímpico como se fossem ocupantes das mulheres, de Olimpíada das Mulheres. Vocês veem o seguinte, se eu falar que tem jogadora de futebol, já teve ocupando lugar em time de homens. Ainda tem ainda. Hoje nós temos mulheres fazendo, arbitrando futebol. Tá certo. Aí tá certo. Agora esse pessoal sofre. Só porque o preparo físico da mulher, por falta da testosterona que o homem tem mais, o preparo físico é menor. Isso é o que eu entendo, né? Outra coisa, senhores. Nas redes sociais também tem uma gozada com a Dilma e o Lula. A Dilma diz lá que o Bolsonaro, ela não entende, estava destruindo a nossa destruição. E o Lula, ele está destruindo o que nós destruímos. O que vocês dizem? Estou perdido, né? Agora, guerra. A guerra da Ucrânia, aquilo é uma vergonha. Estavam elogiando que o Vladimir Putin é um líder porque deu onde Roberto Carlos, que encheu o estádio da final da Copa do Mundo de 2018 com aproximadamente 100 pessoas. Senhores, a Rússia não só tem 100 mil pessoas. Não tem. Mais uma vez, eu reprovo o patriarca ortodoxo da Rússia, que teve um atrito até com o Papa Francisco, um atrito que eu digo entre aspas, porque ele disse que apoiava o Putin. Ele devia ter ficado calado, calado. Porque é o seguinte, que adianta se querer fazer guerra, o Brasil fazer guerra, por exemplo, com a Rússia? Não. Fica calado e deixa que os embaixadores, os representantes do Brasil resolvam. Vocês vejam que ontem houve uma conversação entre o Xi Jinping, que é o chefão lá da China, primeiro-ministro, presidente, sei lá, ditador da China, e o Joe Biden, e eles mostraram que não faz negócio nenhum querer fazer uma guerra para reprimir os atos de violência da Rússia contra a Ucrânia, a não ser os embargos econômicos. Outra coisa, senhores, eu fico cada vez mais consciente e cada vez mais triste e cada vez mais com medo do senhor ministro Alexandre de Moraes. Meus amigos, a gente ouvir um ministro rancoroso, porque o Bolsonaro, que prega a democracia, que é Deus, pátria e família, que é a Constituição acima de tudo, é chamado de genocida, é chamado de fascista, é chamado de nazista, tanto por ministro como pela esquerda, a esquerda que não tem respeito. Agora há pouco eu assisti a um pedaço da live do Bolsonaro dizendo: eu não tenho folga um minuto, é todo o tempo fazendo coisas contra mim. Ele dizer que isso é um absurdo. Ô senhor, então, a Cuba, Venezuela, China, mas as republiquetas, que não são repúblicas, são ditaduras, proibiram o Instagram, não, proibiram, além das redes sociais, proibiram o Telegram. Aí você vê uma coisa, proibiram o Telegram, que é
uma plataforma virtual que é criada na Rússia. Agora, por que se fez isso? Por quê? Enquanto se persegue o Bolsonaro, a perseguição é logo de 2 ministros de cara, sendo que os outros também estão por trás dessas coisas todinhas, porque cada um já mostrou a sua face cruel contra a democracia. Todo mundo sabe que hoje nós temos uma verdadeira ditadura do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar lá. Alexandre Ramagem foi proibido de assumir o cargo de 02 da Polícia Federal no Ministério da Justiça, por ordem de quem? Do senhor Alexandre de Moraes. A filha do Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, já estava nomeada para o cargo, foi proibida de assumir por ordem do Alexandre de Moraes. O senhor ministro Alexandre de Moraes mandou prender a ativista Sarah Winter, mandou prender o Oswaldo Eustáquio, que na prisão sofreu um atentado e está paraplégico, jornalista. Mandou prender um deputado que se chama o senhor Kim Macedo, proibiu dele falar nas redes sociais. Mandou prender, por palavras, votos e opiniões, o Daniel da Silveira, que é deputado federal, infelizmente, por um mandado de prisão em flagrante, porque eu acho incrível, porque eu sou estudante de Direito, eu vou fazer 60 anos de batente forense, entendeu? Estudo todos os dias, aí eu fico doente quando eu escuto essas coisas. Mandou prender Roberto Jefferson, mandou prender o Daniel da Silveira, como eu disse, quando o artigo 53 da Constituição Federal, eu já disse 1000 vezes, não permite a prisão de deputado federal por palavras, votos e opiniões. Não permite. Não pode ser punido civil e penalmente. E mais, tinha que haver uma prisão em flagrante. Então, 2 excrescências na fala do ministro Alexandre de Moraes. Vou dizer isso aqui porque é preciso dizer. A primeira, ele disse publicamente, não é publicamente que leram a decisão dele, que o Daniel Silveira estava no flagrante permanente, porque cada vez que passa o vídeo é flagrante permanente. Aí ele manda expedir a segunda excrescência, manda expedir um mandado de prisão em flagrante. Não existe isso. A Constituição Federal consagra no artigo 5º, inciso 61, vou repetir, somente 2 casos de prisão, fora a prisão civil. O 61 é só prisão por prisão em flagrante, que é o auto de prisão, ou por mandado de prisão, que é a ordem judicial. E nunca mais. Se ele seria competente para processar o deputado federal, por que ele se julga competente para processar o Roberto Jefferson, que não tem foro privilegiado? Aí diz, não, praticou crime contra a democracia. Cadê o crime, senhor Alexandre? Cadê o crime? Como é que um deputado pode pregar a luta armada? É a opinião dele. E mais, o Daniel Silveira pediu perdão, pediu desculpa no mesmo vídeo. Agora o pior, uma Câmara dos Deputados, quase toda subordinada, porque os seus membros, muitos membros, estão envolvidos com processos criminais, foram competentes do Supremo Tribunal Federal. Tanto é verdade que o Renan Calheiros, que é do Senado, está bem bonzinho, entra no Supremo, conversa com todos os ministros, é aplaudido por seus atos imorais. Essa subprocuradora Lindora Araújo, Denise Bezerra, ela que faz os inquéritos, que chegou a relatar que o Bolsonaro tinha praticado os crimes, tal, e a Procuradoria da República Lindora Araújo, Augusto Aras, conseguiram provar que não houve crime. Aplicou-se o artigo 28 do Código de Processo Penal. Mas eu sempre faço perguntas, Eu quero saber quando é que vai haver instrução criminal
no processo do Zé Truzão, no processo do Oswaldo Eustáquio, do Roberto Jefferson, no processo do Daniel Silveira, no processo do Alan dos Santos. Agora, o pior é essa, e viu o Alexandre Moraes, conforme eu já disse antes, se esquecer do Alan dos Santos. Mas dizem a imprensa conservadora, porque a Globo Lixo chama consórcio de veículos de imprensa. Isso é mentira, não é consórcio de veículos, é consórcio de veículos da Globo Lixo. Porque se fosse consórcio de veículos de imprensa, abrangeria, além do sistema Globo, abrangeria SBT, Band News e também a Record. Eles, essas três, e a CNN também, e a Jovem Pan, que hoje é televisão. Aí o que ele faz? Querendo cutucar a onça com a vara curta, manda um ofício, intima, e eu quero até mostrar esses caras lá do sul do país, esses jornalistas cheios de pompa, cheios de grandeza, cheios de besteira, que eles nunca digam que o Alexandre Moraes pediu a prisão. Juiz, magistrado não pede prisão, ele determina, decreta a prisão. Não tem nada a ver. Aí eles determinaram a intimação do Ministério da Justiça para informar em 5 dias como está a extradição do jornalista Alan Santos, que está nos Estados Unidos, e como está o problema dele junto à Interpol. É só responder. Olha, o senhor se dirige diretamente à Justiça norte-americana e pergunta o que é melhor. Se fosse meu amigo, eu mandei a extradição para lá. Só que a Justiça norte-americana tem gente lá eclética, gente cumpridora do Pacto de São José da Costa Rica e de todos os pactos firmados pelo Brasil e pelos Estados Unidos, e também eles conhecem profundamente o direito do cidadão de lá, que é o mesmo daqui. Absoluta liberdade de pensamento, expressão e comunicação. Agora, ferir a Constituição, querer trazer lá dos Estados Unidos um cidadão no exercício da sua condição de jornalista, porque ele tem um canal livre, Terça Livre, que já foi bloqueado, que já foi desmonetizado. Agora vejam aí, o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil se iguala, por causa do senhor Alexandre Moraes, a Cuba, Venezuela, a China e outras republiquetas ditaduras que não aceitam o Telegram. Está tudo bloqueado. Só porque vem da Rússia. Só porque o Bolsonaro não pode falar nas redes sociais, porque tudo leva a crer que os homens do PT e do PSDB que estão lá dentro do Supremo Tribunal Federal querem a todo custo fazer descer na goela do povo brasileiro o indivíduo larápio que assaltou os cofres do Brasil, entendeu? E continua aí fazendo publicidade. Publicidade que vai ser eleito, e a manipulação das pesquisas. Isso é um absurdo. Então, rapaz, eu todos os dias eu ando de táxi. Eu pergunto, você vai votar no ladrão? Ave Maria, doutor. Então, um cara deles que não tem coragem de enfrentar, que ele venha para a Praça do Ferreira fazer aquele comício, seu Luiz Inácio Lula da Silva, aquele comício que você fez em 2002, com a praça cheia, showmício, todo mundo cantando, um bocado de besta cantando, batendo palmas para a bandeira da extinta soviética, que é a bandeira do PT, vem agora fazer o discurso lá, o comício lá, sem bandeira de música, agora é proibido. Vê que você não leva pedra nas ventas até não querer mais ser o Lula. Doutor Gleison Pedro de Holanda, que me assiste aí nos Estados Unidos, lá em Jacksonville, você, os filhos Leonardo, Cristiana, a Mirella e a como é o nome da outra, da quarta, que foi a última que foi, e a esposa, a dona Ana Holanda. A Natália, né? Natália é a quarta filha, a terceira filha do Tom, sendo a quarta, porque o Léo é homem, né?
eu chamo o Tom, que é carinhosamente, doutor Leston, vai passar um ano lá com os filhos que moram lá, depois vai voltar. Também dizer para o capitão Aísio, ele me telefonou e eu não estava, como é que se diz, num canto sossegado para conversar mais, mas eu agradeço, capitão Aísio. Não sei se eu liguei seu telefone sem querer, porque às vezes eu estou cultuando e eu ligo sem querer. Eu não sei mexer em celular. Também quero dar um alô para o Jota Evangelista, aí Itatira. Bom dia para você, Jota Evangelista. Dá um bom dia também para o Antônio Mazzoli, para o Charles Gaspar, para o Marcos Almeida lá em São Paulo, me ligou. Para você também, doutora Selma Furtado, doutora Eneida, Charles Gaspar já disse, quem é? Mais Liduína Procópio, a Cássia Singela, Oswaldo, Itamar, Eduardo, pessoal lá do Rio de Janeiro. Bom dia para vocês, né? Deus abençoe aqueles que são meus afilhados e sobrinhos. Mas continuando, senhores, vocês acham justo hoje a Jovem Pan, reproduzindo a enquete que fez ontem, 95,5% reprovam essa atitude do distanciamento de imagem. Meu amigo, que diabo de Brasil é esse que o Bolsonaro vive gritando nas redes sociais que quer governar e o Supremo não quer deixar? Agora mesmo estão de olho nele. Se baixar o preço da gasolina é crime eleitoral. Ele não pode baixar o preço da gasolina, ele tem que cumprir uma lei recente. Cumprir uma lei recente para a Petrobras manter. Agora, que existe uma máfia dentro da Petrobras que quer extorquir o povo brasileiro, porque se viu alegando que o preço do petróleo, do barril de petróleo, que estava em $124, deu motivo ao aumento de 17%, 19% da gasolina e não sei quanto do óleo diesel. Por quê? Com o Bolsonaro disse, por que você não baixa o preço agora, que o dólar baixou para 98, o petróleo baixou para 98 dólares? Então, eu quero dizer para vocês que eu não vou aceitar, o povo brasileiro não vai aceitar a extradição do Alan Santos, não vai aceitar. Que isso aí eu acho que deve haver um pedido do liminar ao Tribunal Internacional de Haia, que é o órgão da ONU, para liberar o direito de expressão do povo brasileiro. Não pode haver censura, proibir o Telegram. Por que que não diz assim, Lula, você tem que fazer sua propaganda no Telegram do mesmo tamanho da propaganda do Bolsonaro, usar as redes sociais do mesmo jeito, mas não. Ele sabe que o Bolsonaro foi eleito com as redes sociais porque ele é povão em 2018 e agora quer fazer. Eles estão fazendo tudo. Agora mesmo, esse Rodrigo Pacheco convocou uma comissão para fazer uma emenda à Constituição Federal para obrigar, e tudo é esquerda, começar do Ricardo Lewandowski, que é o ministro que vai presidir, a Ellen Grace, outros ministros, aposentados e nativos, para poder impor à Câmara e ao Senado prazo para botar os pedidos de impeachment na pauta para o plenário. Eles querem fazer isso porque, não, se ele foi eleito, o primeiro escorrego dele não botar na pauta, não botar na rua. Só que vocês fiquem sabendo que, com certeza, vai ser uma maioria esmagadora dos conservadores. O PL, partido do Bolsonaro, já tem 60 deputados federais inscritos. Outra coisa também que chama a atenção, Geraldo Alckmin, pretenso vice-presidente do Lula, candidato, está enrolado aí em corrupção na delação que houve agora, por isso fez o jeito do Lula. Quer ver o que mais? Erival Sobral. É que eu digo, já vi, vai. Fica aí, Erival Sobral. Erival Sobral está aqui pertinho de nós, aqui mesmo para casa do Jair. Pretenso candidato a vice-presidente. O que eu estou sentindo é que eles vão querer se unir, porque se ele já está também envolvido em problema de corrupção, o que é que nós vamos ter?
Vamos ter o Geraldo Alckmin, que sujou a vida dele, já só em anunciar serviço do Lula, quanto mais agora que veio a delação em cima dele. Mas outra coisa que eu vou dizer a vocês, olhem bem. O artigo 101 da Constituição Federal, ele dá direito até um carroceiro ser ministro supremo, sabendo? Qualquer cidadão do povo pode ser ministro supremo do Tribunal Federal. Desde que, olhe bem, está lá no 101, tenha mais de 35 anos e menos de 65 anos ao tempo da posse. Eu vou tomar isso aqui por base para dizer a você o seguinte: uma emenda absolutamente imprópria, inconstitucional e imoral do governo da Dilma criou a chamada PEC da Bengala, que foi aprovada para aumentar a aposentadoria compulsória dos ministros para 75 anos de idade. Prestem bem atenção a isso aqui. Sem plebiscito. Por que ela é inconstitucional? Porque os desembargadores, que também são magistrados, os juízes, que também são magistrados, todos eles têm direito também de igualdade, todos perante a lei, que está lá preconizado no artigo 5º da Constituição Federal, o CAPT, né? Até hoje, houve uma luta de desembargadores aí no Brasil todo, mas não deu proveito. Agora o pior está acontecendo. O pior está acontecendo. É que houve uma lei singular, eu não sei por isso, que eles querem, eles dizem o seguinte, que agora o ministro do Supremo, porque olha bem, eu vou dar um exemplo aqui, o Carlos Alberto Mendes Direito, foi nomeado ministro do Supremo, e até faleceu, novo, esse rapaz é um espetáculo de homem. Eles fizeram tudo para ele assumir antes de completar 65 anos de idade, porque se ele não assumisse dessa coisa, ficava proibido, por força do artigo 101 da Constituição Federal. Como o artigo 101 é mantido 5 anos antes de completar 65, você tem que assumir essa lei, porque os ministros agora só se aposentam com 75 anos na compulsória, existindo um espaço de 10 anos, essa lei aumentou mais 5 anos. Então você, para ser ministro, você tem que ter menos de 70 anos de idade na posse e mais de 35 na sua idade. O que é que os ministros agora querem? Eles querem aumentar a idade limite compulsória para 80 anos. Não é galhadice, não é imoralidade? Senhores, que diabo de Brasil cheio de vagabundo de Lula! Lula que está mandando, é um verdadeiro poder soberano, autoritário, é uma democracia pela metade, porque eu tenho medo de dizer o que eu estou dizendo, eu tenho medo, não vou mentir, eu tenho medo. Agora eu queria saber por que não rebaixam, olha, governo da Dilma e governo do Lula modificaram o artigo 283 do Código de Processo Penal para fazer essa exclamação que está aí, entendeu? Porque o 283, ele não tinha a redação que tem hoje, desde 2009, entendeu? Era o governo da Dilma, né? Não era do Lula. Não da Dilma, né? Eu acho que era. A Dilma entrou 2010, 2014, é Lula. Fizeram essa lei, porque o artigo 283 não tinha a redação que tem hoje. A própria Constituição, ela chama de não culpado antes do trânsito ter julgado da sentença. Ela não fala em presunção de inocência. Mas o juiz se considera culpado, não. Considera não inocente, a partir da condenação de segunda instância. Porque os tribunais superiores, que são o STJ e o STF, eles não julgam nada de matéria de prova, não julgam mérito, só julgam os recursos especiais extraordinários, quando
ofendem a lei infraconstitucional pelo STJ e a Constituição pelo STF. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O tribunal condenou um cara na segunda instância, quando já estava prescrito o crime dele. Ofendeu o quê? A lei infraconstitucional, que é o artigo 110, combinado com o 109 do Código Penal. Entendeu? Aí, cara, mas dizer que o cara condenado em 2 instâncias, mais uma no STJ, é presumivelmente inocente, isso não cabe na cabeça de ninguém. Eu tenho um artigo no meu Facebook escrito com as 18 palavras e destapou. Então, bom dia para vocês. Essa parte vingou. Elival Sobral está presente aqui na casa do Jairo, assistindo aqui ao vivo a nossa live. Ô João Vitor, quem é que está aí na tela aí? Tem alguém? E às vezes entra 1, 2, depois é um monte de gente. E aí? Tem alguém assistindo aí ao vivo? Doutor Paulo Urano, dá um alô pro doutor Edson Urano. Marcou presença na minha última live. Quem tá, João Vitor? Estela Botelho, Paulo Urano. Selma? Estela. Opa, Estela, Maria Estela Souza, Botelho Souza. Bom dia, Estela. Tem mais Paulo Urano, doutor Fernando Paulo Machado. Hein? Fernando Machado. Quem? Fernando Machado. Fernando Machado, Rua Dom Sebastião Leme, 255, bairro de Fátima, Fortaleza. Quem mais? Por enquanto só. Mais tarde tem muita gente. A Socorro, quando vai ler, que eu me enxergo. Eu também não estou vendo nada, né? Estou aqui jogando a minha memória de mão. Aliás, hoje é aniversário da Constituição da República Democrática da Espanha, 1882. Amanhã vai aniversariar uma grande cantora brasileira, que eu vou falar dela, Nora Ney, Maria Iracema Carvalho. Nora Ney. Hoje também, já morreu também, o grande bandolinista Evandro do Bandolim. O cara tocava bem, rapaz. Inclusive era convidado para as festas e shows do mundo inteiro. Mas vamos ao que falaram para hoje. Olha essa história aqui. O cara, casa dele alugada, no terreno de propriedade, escritura, tudinho. Escritura. Olha bem. Alugou, ele foi passar as temporadas fora, o inquilino depositava o dinheiro na conta dele, todos os meses, em dia de colocação. Quando ele chega, ele presenciou uma construção vizinha, um chalé bonito, uma casa, que o cara encostou na, não é parede divisória, na linha divisória do terreno dele, e botou um alpendre, uma varanda muito bonita. Aí ele perguntou: rapaz, você devia ter me comunicado isso. O cara construiu mais ou menos há uns 5, 6 anos. Não, eu permiti, eu aceitei que ele fizesse isso. O cara autorizou, o que você diz aí? Entendeu? Não pode, doutor. Olha, o artigo 1301 do Código Civil diz o seguinte: tanto faz ter construção como não, quando a doutrina e a justiça chamam de prédio não é só a construção. Um terreno é um prédio para os efeitos da lei. Diz lá: ninguém pode construir abrindo portas, janelas, alpendres, eirados a uma distância inferior ao 1,5 m da linha divisória. Aí o cara chegou, ele disse que foi construir uma parede levantando bem alta para fechar a visão do cara lá, porque ele fez essa marmota, e o cara derrubou de noite, dizendo que ele tinha sido autorizado a fazer aquilo. Em primeiro lugar, o inquilino não tinha autorização. Segundo, que ele está contra a lei. Terceiro, o prazo para entrar com a ação, para fechar essa varanda, é de 1 ano só, já fazendo mais 5 anos. Mas, no direito de propriedade, entendeu? Previsto nos artigos
1227 a 1229, especialmente o artigo 1228 do Código Civil. Olhe bem, o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor dos seus bens, e até retomá-los de quem esteja ocupando injustamente. O artigo 1209 vai mais além. Ele diz que o proprietário é proprietário para cima, altura infinita, para baixo também. Então, a única saída é a construção de uma parede, se ele quiser botar até na linha divisória, e cobrar metade do trabalho do material empregado do vizinho, ele pode. O conselho que eu dou, pede uma pontinha e faz essa parede na linha divisória, mas todinha dentro do seu terreno, que é melhor. Para isso, o cara derrubou, registra o BO, entendeu? Procura fazer e avisa o cara, fazer a parede, que o terreno é meu, entendeu? E procura botar o inquilino para fora, porque ele está desrespeitando as normas da locação. Porque se ele não foi autorizado a abrir mão de um direito seu, ele prejudicou o dono do terreno, e a única saída não é fechar a varanda que foi aberta há mais de 5 anos, já perdeu o prazo decadencial de 1 ano, previsto no artigo 1331, 1332 do Código Civil, é construir uma parede. Meu amigo, construir, o terreno é meu, eu sou o dono, vou construir. Então você fica aí com a sua varanda aberta, gozando do lazer da sua varanda, que eu vou gozar da minha privacidade, porque esse dispositivo do Código Civil é para que não haja devassagem da propriedade alheia. Tanto é verdade que o fórum da Praça da Sé, que tristônia ou tristemente foi demolido, eles queriam aumentar mais andares e como podia devassar a 10ª região, a privacidade dos militares, nunca foi permitido isso, entendeu? E nós, advogados, fomos culpados, eu me sinto culpado pela construção do fórum lá no Inferno da Pedra da Água Fria, que queriam fazer o fórum onde é a biblioteca pública, que é bem pertinho. Aí ninguém queria, porque era longe é Água Fria, e o pior é que o fórum foi construído dentro do buraco. Tem hora que você está descendo para ir lá para o subsolo, tem vara lá embaixo. E que um dia eu estava esperando a audiência da primeira vara de família, do saudoso juiz, que morreu como desembargador, porque fumava muito o doutor Lincoln Tavares Dantas, e eu entrei na sala, uma mulher estava depondo. Olha, doutor, essa mulher aí, que está aí fora, só porque se juntou com o meu pai, ela acha que o meu pai vai me dar tudo. Presta atenção essa história aqui, que é boa, é uma matéria de direito. E eu tenho 52 anos, ela quer anular meu registro, botou o meu pai contra mim e tudo. Aí ela disse, mas ela vai pagar. Aí eu saí, né? Quando eu saio, lá no subsolo do fórum, a audiência lá nas varas de família, lá embaixo. Aí eu estava até com o doutor Roberto Barrocas. Aí de repente essa mulher estava se abanando lá com o cara que era o pai da mulher lá. E ela saiu assim, feito doido, e caiu lá de Roberto, tu que usa isordil, vai lá e bota o isordil, que essa mulher está no infarto. Peraí, não fala no Samuel. Imediatamente ele foi, botou o isordil, a mulher caída, chamaram o corpo de bombeiro. O bombeiro chegou lá, o corpo de bombeiros, 40 e tantos minutos depois, pela dificuldade de entrar no fórum. Dificuldade. Diz que ainda tentaram ressuscitar a mulher, por favor, não falar. Ressuscitar a mulher, ela deu ar de vida e morreu imediatamente. Isso aí, primeiro, agora vou entrar nessa seara do direito. Primeiro, o artigo 1604 do Código Civil não permite que depois de 4 anos o pai que registrou peça a nulidade do registro que ele declarou de um filho que passou a ser um filho pela adoção socioafetiva. Aliás, uma curiosidade que eu vi hoje, deduzo hoje. Todo mundo fala, as religiões, São José
é o pai adotivo de Jesus Cristo, que hoje é de São José, e eu sou José. Então, por isso aí se deduz que a adoção socioafetiva vem desde o tempo de Jesus Cristo. E hoje ela é a tônica no direito brasileiro. Toda a jurisprudência do STJ e do Supremo prevalece a socioafetividade. Tanto isso é verdade que se o pai adotivo criou um filho qualquer e nunca adotou, pela regra dos artigos 33 a 49 do Código Civil, é permitida a adoção post-mortem, que é a chamada adoção póstuma, entendeu? Para compelir os herdeiros do falecido a catarem o registro de filho adotivo daquele que foi criado com carinho, com afetividade. Aí, a jurisprudência, se a mulher tinha 52 anos e esse processo tinha que ouvir depoimento, eu acho que o problema não era ouvir mais ninguém, meu amigo, você perdeu o prazo, que o prazo decadencial é de 4 anos, artigo 178 do Código Civil, que faz remissão ao artigo 171, inciso 2º, que deu abrigo ao artigo 1604 do Código Civil. Essa é a regra da coisa. Não adianta porque a socioafetividade retira do filho biológico o direito de herdar do pai biológico. Ele vai herdar só do pai adotivo. Mesmo que a adoção seja adoção por registro civil, adoção a brasileira chamada. Por que isso? Porque assim era desrespeitar o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que criou o Instituto da Indiscriminação dos Filhos. Os filhos todos, os filhos incestuosos, os filhos legítimos, ilegítimos, legitimados e os adotivos são iguais perante a Constituição Federal. Aí nós vamos para o artigo 41 do ECA, que atribui ao filho adotivo o direito de herdar do pai adotivo só e somente. Porque o artigo 48 do ECA diz que o filho adotivo, qualquer que seja o tipo de adoção, o direito dele é somente de conhecer sua paternidade biológica. Isso em nome do direito de cidadania previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Bom dia para você, é bom falar direito, é bonzinho, né? É gostoso de falar direito? Sou apaixonado pelo direito, pessoal. Bom dia a todos vocês. Eu quero pedir para compartilharem todos os meus vídeos, inscreverem-se nos meus canais de redes sociais, mandarem e-mails ou like aliás, mensagem para o ministro Alexandre Moraes, pedindo a ele para cessar, pai, cumprir a Constituição Federal. Cumprindo a Constituição, nós vivemos em paz, não vai ter guerra nunca. Vocês também podem pedir uma música para o meu programa Morrendo de Saudade, que vai ao ar hoje, sábado, às 23 horas até 2 da madrugada. Vocês vão ouvir 42 músicas dos Anos Dourados e algumas de Nelson Gonçalves. Vamos lá, vamos ver como é. Bom dia para vocês todos. Doutor Paulano, tchau, viu? Até terça-feira que nós marcamos. Um abraço para vocês todos. Meu WhatsApp, mensagem de texto ou de voz, pequenininha, pedindo música ou pedindo uma matéria de direito, pelo WhatsApp, 85 é o DDD, 999453883. Obrigado e até amanhã.